louvo a Deus por isso. Irmão, sem mais delongas, abra vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos a partir do 42. Eu quero falar a respeito da rotina da igreja primitiva, onde começou o surgimento do cristianismo, a difusão do evangelho. Louvado seja Deus. Eu vou lendo para não tomar muito tempo. Diz assim no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Curva a sua cabeça um minuto. Senhor meu Deus, aqui estamos, ó Pai. Pai, que o Senhor possa guiar minha vida, possa tomar direção, possa preparar o coração do Teu povo, que o Senhor possa falar aquilo que o Senhor tem desejo de falar. Fala conosco que eu te peço em nome de Jesus. Versículo 42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 3 rotinas da igreja primitiva quando surgiu o cristianismo. E eu quero abordar essas 3 rotinas. Primeiro, doutrina, palavra, ensinamento. E como que era a palavra naquele tempo? Ensinamentos de Jesus. Segundo, a comunhão, o partir do pão. E o terceiro, oração. A doutrina, os apóstolos iam difundindo aquilo que eles tinham aprendido com Jesus, aquilo que Jesus tinha ensinado. Eles repartiam em casa, com as pessoas, no templo, todos os ensinamentos de Jesus, as bem-aventuranças. E era um debate de ideias. Olha, vocês lembram que Jesus falou? Jesus falou isso, falou aquilo outro. E aquilo ali ia alcançando as pessoas. E olha que interessante. Naquela região onde se encontrava Israel, havia menos de 1/3 do planeta Terra naquele momento. Naquela pequena região. E o cristianismo ali surgiu e hoje abrange o mundo inteiro. E Israel, irmãos, na região de Israel, existiam três culturas a qual ficava diretamente Israel: a cultura grega, a cultura romana e mais ao leste a cultura mesopotâmica. E aqui prevalecia mais. Você vai ver muitas vezes Paulo degladiando contra os ensinamentos gregos. Um dos fatos que os gregos não aceitavam Jesus, Deus, porque eles tinham as imagens de que um filho de Deus ou um Deus encarnado em homem era uma pessoa musculosa, grande, formosa, e Jesus não havia formosura. Então os gregos não aceitavam a ideia que Jesus era Deus ou Jesus era filho de Deus. E naquele momento Israel era influenciado por uma maior cultura romana, a maior parte da cultura romana. Alexandrino, ele era o imperador naquele momento, sucessor de César. E ali ele instaurou um momento bom, que era chamada Pax Romana. Isso por um lado era bom, porque as cidades estavam seguras, as estradas estavam seguras, eles estavam livres de pirataria. Porém não era permitido pregar o evangelho, porque Alexandrino via nos cristãos, via nos discípulos, via nos ensinamentos de Jesus uma oportunidade de rebelião. Então ele não aceitava muito bem que o evangelho fosse pregado. E agora onde que eu quero entrar? Eles iam pregando os ensinamentos de Jesus, arrependimento, salvação. E alguns iam absorvendo. E o judeu ortodoxo, segundo o pastor Marcelo Oliveira escreve em seu livro, quando chegava a festa dos tabernáculos, ele se recolhia dentro de uma tenda e ficava 7 dias com 4 mudas de plantas: o salgueiro, a murta, a palmeira e a cidra. E ele descreve ali que o salgueiro, ele não tem essência e não tem sabor. Era aquele judeu que ele não queria saber da palavra, ele não prezava pelo testemunho, ele não queria conhecimento nenhum.
Ele estava ali no movimento do cristianismo, ele estava ali no templo, ele estava ali nas casas, ele escutava, ele via os sinais, porque a Bíblia fala que os sinais começavam a seguir os discípulos, mas ele só estava ali por estar, ele estava ali passeando com cara de paisagem, ele não queria compromisso, ele estava ali porque ele se sentia bem, mas quando ele saía dali, ele voltava à sua vida, às suas práticas seculares. Esse era o salgueiro. Será que tem salgueiros na igreja nos dias de hoje? Vimos avivamentos, igrejas sendo fundadas, enche, depois do nada esvazia, acaba. São avivamentos vazios, são avivamentos feitos por barulho, não tem base, não tem estrutura, não tem fomentação, não tem algo a se prender. Não seja um crente comparado ao salgueiro, irmãos, que só vem aqui porque se sente bem, sente a presença do Espírito, vem aqui, faz um mover e canta. Quando a pastora Vilma canta aqueles hinos lindos, sente alguma coisa e chora, mas não quer meditar, não quer viver, não quer que o seu testemunho pregue a Cristo. Não seja um crente salgueiro. O segundo tipo de crente, o segundo tipo de judeu ortodoxo era a murta. A murta, ela prezava pelo seu testemunho. Era aquele judeu que prezava pelo seu testemunho. Ele queria ser a Cristo, mas ele não sabia, ele não entendia. É aquele tipo de crente que ele vai numa igreja, prega um X lá, ele quer viver o X. Vai na outra, prega o Y, ele quer ver o Y. Mas ele não quer meditar, ele tem preguiça. Ele tem preguiça de conhecer. Ele não quer praticar o que está em Oséias 6:3. Conhecer a Deus e buscar e conhecer mais ainda a Deus. Não, então se falam para ele que o triângulo é circular, ele acha que aquilo, ele quer viver aquilo. E o testemunho dele, ao invés de pregar a Cristo, prega várias outras coisas menos a Cristo. E quando eu falo de avivamento, porque o primeiro avivamento começou no surgimento da igreja primitiva. Queremos viver um avivamento, irmãos, onde queremos mostrar para o mundo que somos evangélicos. Queremos mostrar para o mundo que Cristo reina em nós, mas mostramos de formas diferentes, de formas erradas, porque não conhecemos a palavra. Não meditamos na palavra. Quando a palavra é pregada, não praticamos a exagese ou a exagese, você que escolhe. Não vamos lá procurar se o que está sendo pregado está escrito na Bíblia. Se a pessoa vem aqui e só fala meia dúzia de abobrinha, você acredita e começa a viver isso. Um exemplo foi comigo. Quando eu aceitei Jesus, eu gostava de rapar careca, irmão, porque meu cabelo é ruim. Eu sou filho de um pai, meu pai era um senhor negro de quase 2 metros de altura. Parecia um cocôzinho de cabrito o cabelo do meu pai. Até a barba dele era bem enroladinha mesmo. E quando eu vi aquele negão com menininho, com pontinho branco, né? Era muitas piadinhas, mas louva a Deus pela vida do meu pai. E eu gostava de rapar careca, por causa que meu cabelo é ruim de pentear. Até hoje eu tenho aquelas escovinhas que você prende na mão, só daquele jeito que eu consigo pentear, irmãos. É daquelas. E é difícil de encontrar, irmãos. Os irmãos empreendedores, coloca para vender isso aí, irmão, que é difícil de achar. E eu gostava de rapar careca porque era bem prático. E o irmão antigo falou: por que você está rapando a careca? Porque é fácil de... Ele falou: mas você sabia que isso é confissão de pecado? Já quando ele confessou o pecado, ele raspa a careca. E eu tinha preguiça de escutar, e eu parei de... Preguiça de ler, e eu parei de rapar a careca. Imagina, irmão, se fosse assim, já era para nós, né, irmão? Porque eu estou chegando lá. Ou seja, irmãos, o crente murta, ele tem preguiça de meditar na Bíblia. E qualquer doutrina vã, baseada em nada, leva ele para fora da igreja. Esse é o crente murta. O crente salgueiro, ele era interessante. Ele meditava, ele conhecia. O judeu ortodoxo, que era comparado à palmeira, você falava de todos os parpiros que estava escrito, ele conhecia de tudo, conhecia todos os feitos de Jesus, conhecia todos os detalhes da lei, mas o seu testemunho não pregava a Cristo. Não adianta você conhecer a Bíblia, não adianta você meditar também, não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, se a sua vida não exala a Cristo, se o seu testemunho não prega a Cristo. Não adianta só você conhecer, você vir aqui falar bem eloquentemente, mas a sua vida não exala isso. E agora eu quero chegar na cidra. A cidra tinha sabor, ela conhecia, e ela tinha essência, ela exalava o Evangelho de Cristo. Você tem que conhecer
E a maior pregação não pode sair dos seus lábios, tem que sair da sua vida, das suas atitudes, do seu testemunho, do seu viver, do seu andar, do seu falar, do seu caminhar. Por onde você passar, a sua vida tem que pregar que Cristo fez a mudança na sua vida. O pastor falou aqui da vida do Wallace. Cristo tem pregado o evangelho, tem sido pregado através dos testemunhos, das boas maneiras, dos bons costumes dele. E o que a sua vida tem pregado? O que a sua vida tem demonstrado? Qual é a essência que tem exalado da sua vida? Não podemos fazer um avivamento só na palavra, sem testemunho. Um avivamento só com testemunho, sem palavra. Todo avivamento tem que ter base. A base é a palavra. E a palavra tem que ser pregada através da sua vida. Olha que interessante, irmãos. Eles ficavam 7 dias com as 4 mudas. 3 eles olhavam para as 3 e falavam: eu não quero ser murta, eu não quero ser palmeira, eu não quero ser salgueiro. Yahvé, faça de mim igual a cidra. E quando a cidra cresce, irmãos, é um sabor agradabilíssimo, é uma essência maravilhosa. Qual é a essência que a sua vida tem exalado? Todo avivamento que perdura, ele é baseado em cima da palavra. Paulo elogia a igreja de Bereia. Por quê? Porque era uma igreja que meditava e vivia a palavra. Não podemos só ter um nome lá fora, Bereana, mas Bereia tem que reinar em nossos corações. Bereia tem que reinar em nossas atitudes. Temos que ser bereano na meditação, na vivência, no testemunho. Esse era um dos primeiros costumes. Eles aprendiam a palavra conjunto. Eles tinham amor à palavra. Não adianta, pastor, eu falar que eu amo a palavra, mas não tirar um momento para um devocional. Não adianta eu falar que eu amo a palavra e não ter essa intimidade com a palavra. E aí começa a surgir o cristianismo, gente. E olha que maluco. Aquelas pessoas são começadas a chamar de cristãos, porque elas começavam a parecer com Cristo. Sabe o que acontece? Quem já foi para a academia ou já entrou num processo de perca de peso? Levanta a mão. É interessante, né? É interessante, irmãos. Eu cheguei a pesar 110 quilos, cheguei a 89. E você começa a fazer dieta, começa a fazer exercício, e você olha para você e você não vê mudança. Aí você coloca uma roupa que não vestia 2 anos atrás. Opa, algo mudou. Mas sabe quando você sabe que está mudando? Quando as pessoas falam: nossa, você emagreceu. É assim o evangelho. Você todo dia procura morrer para o mundo. Todo dia você procura se aproximar de Cristo. E você acha que não está bom, porque o seu espírito ainda clama mais por Deus. A sua alma ainda clama mais pela presença do Espírito Santo. E você fala: Senhor, não está bom, eu preciso de mais, de mais, de mais. E você olha para si, ainda você se vê um pobre, miserável pecador. E você fala: Senhor, eu preciso de mais e de mais. Mas quando as pessoas olham, falam: opa, algo mudou. Quem vai falar que você mudou não é você, mas o seu testemunho, a sua vida, o reconhecimento que você precisa mais de Deus, vai mostrar, vai gritar para o mundo: eu sou de Cristo e o Espírito Santo reina na minha vida. Temos que parar de ser fariseus, gritar pelos 4 cantos de Itaquá falando que Jesus mudou a nossa vida, mas quando nossos atos, nossas atitudes, a nossa vida mesmo não diz isso. Não adianta eu chegar e falar, convidar. O pastor falou do culto do amigo. É agora que vamos ver. Quero ver se você vai convidar o seu amigo. Sabe o que vai trazer seu amigo para cá? Não é o seu convite, mas é a sua vivência, é o seu testemunho de vida. E isso desperta nas pessoas. Eu quero ser igual pastor, eu quero ser pastor. Olha, ele era assim, agora ele está assado. Eu quero ter essa vida. Eu quero que aquela mesma igreja, aquela mesma palavra que foi pregada, que mudou a vida dele, eu quero que mude a minha também. Como que estão os seus familiares que não são crentes? Eles têm esse desejo, eles têm essa sede. Você exala esse sentimento neles. Você desperta esse desejo, essa vontade deles estar aqui e querer ser igual a você. Ou você para eles é só mais um?
Se você só for mais um, irmão, você tem que mudar. Eu escutei esses dias e eu chorei. Se quando é anunciado, falado que um dia Jesus vai voltar, se você tem dúvida, algo está de errado. Se você pensa, se Jesus voltar agora, será que eu vou? Algo está errado. Mas quando você se baseia na palavra, o seu eu quer cada vez mais se aproximar de Deus. A segunda prática era a comunhão. A comunhão era tanto, irmãos, que em um determinado momento eles ceavam todos os dias. Você tem noção? Tem crente que tem preguiça de vir na ceia uma vez por mês. Eles ceavam todos os dias. Porque a partilha do pão não era só comunhão com a igreja, não era só comunhão com o Pai, perdendo a comunhão com a igreja. E agora, desculpa, mas eu vou tocar em algo com vocês. Existem 3 tipos de comunhão: comunhão comigo mesmo, comunhão com o Pai e comunhão com o próximo. O que é comunhão comigo mesmo? É eu dobrar meu joelho, de coração limpo, de coração leve, adorar a Deus, saber que nada me acusa, nada me condena, porque a minha vida está em retidão. Comunhão com o Pai, eu entrar aqui e sentir a presença, saber que nada vai impedir de eu tocar no céu, nada vai impedir de eu tocar nas vestes de Cristo e sair daqui transbordando da glória. E a comunhão do próximo. Quando a gente toma ceia, quando a gente troca o cálice, o que a gente fala para o nosso irmão? Será mesmo? Ou será que nossa comunhão é seletiva? Será que eu tenho comunhão com o Vitor porque o Vitor trabalhou comigo? Eu tenho comunhão com o Claudião porque ele faz um churrasco espetacular. Mas o pastor não me chama para ir na casa dele, eu não tenho comunhão com o pastor. Temos que parar de ter comunhão seletiva. Eu só me relacionar, eu só ter comunhão com aquele que faz parte do meu grupinho. Jesus não morreu na cruz pelo um grupinho, Jesus morreu na cruz pelo um todo. Você tem que ter comunhão com todos. Aí viemos aqui, trocamos cálice, falamos eu tenho comunhão contigo, mas quando acaba o culto eu não dou paz do Senhor para o meu irmão Paulo. Irmão Thales passa por mim andando, eu passo de carro, dou uma buzinadinha. Irmão Thales, tem bastante sol ainda aí, né, irmão? Gasta um pouco. Que comunhão é essa, irmãos? Você pegar e discorrer o texto, você vai ver que eles vendiam os bens para ajudar os necessitados. Ele viu o Elcio, o Elcio está precisando de ajuda, eu não tenho. Eu tenho 2 carros, eu vou vender um, Elcio, toma aqui, vai lá, constrói a sua casa. Era basicamente isso. E chegamos aqui, queremos falar de amor, cantar amor, pregar comunhão, mas na hora de partir o pão, tomar o cálice, falamos para a igreja inteira, eu tenho comunhão contigo, mas na hora de ter comunhão, não temos. Ah, é o irmão fininho que está precisando, eu vou ajudar, porque o irmão mora no condomínio aqui, é legal. Ah, não, é o Elcio, eu não gosto do Elcio, não vou ajudar o Elcio. Que comunhão é essa? Que comunhão é essa? Nossa comunhão tem que ser a comunhão koinonia. A comunhão sem interesse, que o único interesse é os dois chegarem nos céus juntos. A nossa comunhão tem que ser uma comunhão sem mácula, sem ruga, sem falsidade. Você tem que tirar essa rusga que tem dentro de você, e você tem que ter relação com o seu irmão. Você tem que ter comunhão com o seu irmão, a ponto dessa comunhão direcionar ambos para o céu. A comunhão coinônica. Eu ver o irmão errando, eu chegar, irmão, vem cá. Preciso conversar com você. Quando o seu filho erra, você corrige sim ou não? Quando um familiar seu erra, você corrige sim ou não? E por que você vê seu irmão errando, indo para o inferno e você não corrige ele? Ah, ele não vai ouvir. Ele não ouvir é o problema dele, mas falar é o seu dever. Ah, ele não vai querer mais olhar na minha cara, amém. Mas se você, tem um ditado que diz aí, quando você corrige o sábio, você ganha um amigo. Quando você corrige o tolo, você ganha um inimigo. Não importa com a atitude dele, não importa com a reação dele. O seu dever é direcioná-lo para o céu. E dói, irmãos. Não é todo mundo que está disposto.
Mas se nós falamos de costumes da igreja primitiva, aonde começou o primeiro avivamento, e nós ouvimos culto após culto falar de avivamentos, queremos avivamento, mas não queremos ter comunhão, então não vai ter avivamento. Quero te falar essa verdade. Como Deus vai operar um milagre numa igreja dividida? Como Deus vai ministrar, vai manar o seu poder, se não tem união, se não tem coinonia, se existe uma comunhão seletiva? Não dá. Não dá. Quantas vezes você vê aquele irmão que é todo extrovertido, ele chega no culto, você vê ele triste, você não dá nem a paz do Senhor, viu que ele está triste, ele vai embora. Daí chega no culto de ceia só porque ele está na igreja. Irmão, eu tenho comunhão contigo. Temos que parar de falar. Temos que parar de ficar pregando só. Temos que começar a viver nossos atos, revelar a Cristo. E o terceiro costume, estou dando uma acelerada por causa do horário. Eles oravam. Eles se reuniam e oravam. 3 passos, 3 costumes da igreja primitiva. 3 passos para vivermos um avivamento real: palavra, comunhão e oração. Presbítero, como que eu oro? Você sabe como os discípulos oravam antigamente, irmãos? Eles faziam primeiramente a oração universal. Que era o Pai Nosso. Depois algo começou a mudar. E quando Jesus ia falando com eles, Jesus ascendeu ao céu, criou uma necessidade neles. Por quê? Eles já não tinham mais aquela pessoa física, a qual faziam eles se sentir bem, a qual encorajava eles, a qual ajudava eles, a qual sempre tinha uma palavra de conforto, de encorajamento a eles. Não, mas quando Jesus vai falando ali, eu vou, mas vou deixar o Consolador. E no dia de Pentecostes eles sentem a presença a primeira vez real do Espírito Santo. Eles começam a ter aquela necessidade: ei, Jesus foi, mas aquilo que eu sentia do lado de Jesus, eu senti lá no dia de Pentecostes, e aquilo eu quero sentir todo dia. Isso cria uma necessidade. Crente que não tem necessidade de orar é crente fadado ao fracasso. Se uma planta não for regada, ela sobrevive por muito tempo. Se um animal não for alimentado, ele sobrevive por muito tempo. E por que você, crente, quer sobreviver sem orar? O que te aproxima do Espírito Santo, o que te aproxima do céu é oração. O que vai fazer você viver o sobrenatural, o que vai fazer você viver os sinais, é o tanto de oração, é o tanto de intimidade, é o tanto de comunhão, é o tanto de proximidade que você tem com Deus. Mas presbítero, está difícil, eu não consigo dobrar meu joelho. Ora sentado, perdão. Eu não consigo orar sentado, ora deitado. Eu não consigo orar deitado, ora rastejando. Não importa, mas crente tem que orar. O combustível do crente é a oração. O que faz o crente se aproximar do céu é a oração. Não adianta você querer tocar nos lugares celestiais se você não estiver disposto a orar. Avivamento sem oração é um avivamento ilusivo. Não existe. Vou explicar para você. A oração te eleva. Quando você chega mais próximo, é mais fácil de você tocar. Quando você está mais próximo, você toca, mais cheio você vai ser. Mais cheio você estando, você vai ter mais coragem. Mais coragem, sua fé vai ser aumentada. Com a sua fé aumentada, irmão, pode se levantar o diabo que for do inferno, mas você vai estar cheio, você vai estar convicto, porque aquilo que os discípulos sentiram no ato de Pentecostes, você vai sentir e vai falar: olha, Satanás, pode sair, porque Ele está comigo, e os sinais vão me seguir, e o milagre vai acontecer. É para você entender. Existem 3 tipos de oração. A oração onde a gente pede para Deus aumentar a nossa fé. E sabe quando nós percebemos que a nossa fé é pequena?
Se eu tenho que orar pelo Elcio, minha vida não depende da minha oração, é a vida do Elcio. Então eu vou lá, eu oro com toda a convicção, acreditando que vai acontecer. E acontece. Mas quando a minha vida depende da minha oração, entra a dúvida. É onde nós percebemos que a nossa fé é pequena. Um exemplo. Com certeza você já orou por alguém. E quando você orou, você falou em mistério, você sapateou, você tinha convicção que ia acontecer, aconteceu. Mas quando a sua vida dependeu da sua oração, você viu que a sua fé era pequena. A sua casa foi posta à prova, as suas estruturas abalaram, estremeceram. Então os discípulos oravam por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ver o milagre. Então os discípulos oravam para que Deus aumentasse a fé deles, para que quando eles se deparassem com momentos difíceis, eles pudessem crer, acreditar e ter convicção. E quando eles estendessem as mãos e começassem a orar, o milagre acontecia. O segundo tipo de oração, eles oravam pelos enfermos, por cura. Jesus havia ido para o céu, mas os enfermos continuavam. E sabe quem levava as boas novas, levando cura, oração de cura, fazendo sinais de prodígios? Um exemplo, na porta de um templo chamado Formosa, Pedro e João. Pedro chega e fala lá para o paralítico, para o aleijado: olha, não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Você sabe por que Pedro falou não tenho ouro nem prata e não falou nós? Ele estava com João. João era discípulo. Tudo que Pedro viveu, João viveu. Mas sabe por que Pedro fala aquilo? Porque Pedro fala assim: olha, eu não sei qual é a intimidade, eu não sei como está a vida de João, mas eu sei como que está a minha. Eu estou próximo, eu estou íntimo. Então com toda a autoridade, levanta e anda. Que eles oravam por cura e as curas aconteciam, os milagres aconteciam, os sinais estavam se cumprindo. Você pode orar por cura. Você tem autoridade para orar por cura. E eles faziam oração intercessória. Eles intercediam um pelos outros. Eles pregavam pelos outros. Pregavam pelos outros: olha, eu vou orar, eu determino que Deus vai contigo, que Jesus está com você. Eles intercediam pelos outros. Eram esses 3 tipos de oração que os discípulos faziam. E eles começavam a viver o sobrenatural de Deus. Então eram os 3 costumes mais habituais da igreja primitiva. Era a palavra, comunhão e oração. 3 pilares para um verdadeiro e real avivamento. Presbítero, e onde começa o avivamento? Na sua casa, na sua vida. Sabe o que é o nosso maior erro, irmãos? Nós acharmos que o avivamento começa na igreja. Nós acharmos que viemos aqui, o pastor Felipe vai ser um revolucionário, o pastor Arnaldo vai trazer aqueles ensinamentos abençoados e vamos sair daqui avivados, renovados. Não, o primeiro avivamento começa na porta fechada do seu quarto. Você de joelho, você e Cristo. Enquanto esperarmos o avivamento acontecer na igreja, não vamos viver o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento só vai acontecer quando você se propor a viver esse avivamento na porta do seu quarto, fechada, você e Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.